Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições de operação do sistema do São Francisco. Inicialmente, vamos fazer uma verificação dos links, né, das pessoas que estão conectadas por videoconferência. Começando ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Guilhom, Eduardo França, que estava aqui ao meu lado, já vai voltar, teve que dar uma saidinha, Paulo Gerson, Alex e Maria Aparecida. Ok, obrigado. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife estou eu, Giovanni e Luana. Obrigado. Chesse. Bom dia a todos. Aqui pela Chesse estão Sonali, Tiago, Sérgio, Daniela e Antônio. Ok, obrigado. CEMIG. Bom dia a todos. Pela CEMIG, Ivan. Obrigado. CEMADEM. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estamos aqui, como sempre, Karine Leal e eu, Marcelo Ceruti. Obrigado. IGAN. IGAN. É que você está com o microfone desligado. Estão me ouvindo, não? Agora sim, agora pode falar, pronto. Ah, tá. Bom dia. Aqui é o Lucas e o... Bom dia, Val Crisley. Ok, obrigado. Bom, eu estou identificando Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Semar Sergipe. Ok. Bahia. Bom dia, Joaquim. Bruno Jardim aqui, representando o INEMA, da Topaz e da MIS da Casa Civil. Bom dia a todos. Eu estou vendo Peixe Vivo. Bom dia, Patrícia, da agência Peixe Vivo. Obrigado. Também o comitê. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Delane, da assessoria de comunicação do comitê. Ok. Bom, então agora vamos para os projetos. Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Distrito de Irrigação, Projeto Jaíba, etapa 1. Ok. Etapa 2. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Projeto Nilo Coelho. Nilo Coelho, Bebedouro Apóstolos. Bom dia a todos. Ok. Bom, Codevasf. Codevasf tem um... Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Primeiro, terceiro... Pronto. Codevasf sede, ok. Então, o terceiro, superintendência agora. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Fabrício, Rodrigues, Luiz Gonzaga, Douglas e Cláudio Baltazar, da terceira superintendência Petrolina. Ok. Marinha. Bom dia a todos. Comandante Eduardo, 2º Distrito Naval. Ok. Obrigado. Nós temos ainda a AFRA, Hudson. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui é Kelsen, do assessoramento de engenharia da AFRA em Pirapora, Minas Gerais. Ok, Kelsen. Bom, tem um que eu não consigo identificar, é Contrap. Se pudesse depois... Tem escrito Contrap. Exato. Bom dia, Francisco Trevisan, Contrap, Porto Fluvial de Petrolina. Ok. Bom, professor Ivanildo.
Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ok, obrigado, professora. E a Câmara Técnica de Aquicultura de Minas aí? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Leonardo Romano, coordenador da Câmara Técnica de Aquicultura de Minas. Ok. Eu deixei de chamar alguém que está conectado. Antônio Arthur, bom dia, Joaquim. Opa, doutor, desculpa, eu não tinha visto. Doutor Antônio, então vamos para as pessoas que estão aqui conectadas na sala de situação, né? Ministério de Transportes. Antônio Paulo, Ministério de Transportes. Bom dia, Raquel, do INS Brasília. Márcio Nóbrega, da ANA. Joaquim Gondim, Ana. Jorge Duarte, MME. Diego, Ana. José Luiz, IPEA. Bom dia, Patrícia, da ANEEL. Ok. Bom, vamos dar início com a apresentação do CEMADEM e, na sequência, vocês devem estar recebendo as duas apresentações, a apresentação do CEMADEM e a apresentação do ANS. Mas está na tela a apresentação do CEMADEM. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom dia novamente. Bom, estava aqui espiando um pouco a previsão da semana passada. Na verdade, nós estávamos vindo de uma semana mais seca e na semana passada, a previsão para esses últimos dias era de um incremento das precipitações. E podemos ir na próxima figura, então, para ver que essa previsão funcionou bem, porque, de fato, choveu de forma mais ou menos generalizada sobre a bacia. Os maiores volumes ficaram na parte alta, Três Marias, e no Baixo São Francisco. Mas, de uma forma geral, vemos no mapa da direita, né, que choveu um pouco acima da média, especialmente aí no trecho mais alto e no trecho mais baixo, e no outro choveu mais ou menos dentro da média. Então, uma semana boa de chuva, né, de normal para ligeiramente acima da média. Já tínhamos comentado na semana passada que estávamos prestes a atingir a média histórica e com a previsão que podíamos até ultrapassar. Então, justamente o que nós observamos na próxima figura, né? No mês de fevereiro, choveu 163 milímetros até o dia 24, inclusive tem mais 4 dias, sendo que a média histórica é de 134. Então, está passando aí mais ou menos 30 milímetros da média histórica só até o dia 24. Isso é muito bom. É o primeiro mês em 2 anos que nós temos chuva acima da média histórica. Embora, se a gente considera todo o ano hidrológico, a média de longo termo é 716 e choveu 507. Estamos 200 milímetros mais ou menos abaixo dessa média. Muito por conta da baixíssima precipitação em janeiro e também em dezembro. Mas a boa notícia foi que fevereiro foi um mês bem melhor. Bom, na próxima figura temos a situação meteorológica de hoje. Na verdade, não há nenhum sistema assim muito importante atuando, nada que tenha nome, né, como frente fria, zacas, enfim. O que nós temos, de fato, é uma área de instabilidade que está aí marcada no círculo, uma área que tem uma pressão um pouco mais baixa, pressão atmosférica um pouco mais baixa, temperatura elevada, muita umidade especialmente, e nos próximos dias, na verdade, não tem muitas mudanças, não tem nenhuma frente fria, nenhum sistema assim de grande escala que vai mudar muito a situação. Essa área de instabilidade, ela vai até perder um pouquinho de força, a pressão que hoje está baixa, ela vai deixar de estar tão baixa, mas de alguma forma continua mais ou menos com o mesmo padrão nos próximos 7 dias. Então vamos ver na próxima figura, é a previsão de chuva para os próximos 3 dias. Vejam que o padrão é mais ou menos semelhante ao observado nos últimos 7 dias, ou seja, chuvas mais na parte mais alta, na parte de Três Marias, e também na parte mais baixa da bacia. Isso é interessante. Na próxima figura que está o acumulado para os próximos 7 dias. Então, esse acumulado, ele, assim, em termos qualitativos,
é mais ou menos parecido ao dos últimos 7 dias, né? Ou seja, continua chovendo mais na parte alta e na parte baixa. Em termos de valor previsto, esses valores estariam um pouco abaixo da média. Então, seria, em termos quantitativos, inferior ao observado nos últimos 7 dias, embora não muito diferente, um pouco abaixo da média. Vamos lá nas figuras das diferentes regiões. Então, a primeira é a bacia como um todo. Então, vejam realmente que a chuva acumula mais na parte mais alta, trecho de Três Marias. Na parte mais baixa também temos volumes relativamente elevados. De uma forma geral, no gráfico da direita, como eu falei, os volumes, esse 41, por exemplo, em 7 dias, esse valor está um pouco abaixo da média para toda a bacia, mas vejam que a curva, né, ela fica um pouco mais inclinada entre o quinto, sexto dia e o último, né? Ou seja, vejam que está um pouco mais deitada nos primeiros dias, ou seja, menos chuva nos primeiros dias, e um pouco mais de precipitação, um aumento ligeiro da precipitação no final do período da previsão. Então, em termos gerais, essa é a previsão, né? Em próximos 7 dias, um pouco abaixo da média, com tendência a aumentar ligeiramente, ressalto, mais para o final do período que estamos prevendo, entre o 5º e o 10º dia de previsão. Aí, indo para os diferentes trechos, próxima figura é Sobradinho. Sobradinho, então, será a parte que terá as menores precipitações. Vejam que tem até algumas áreas em branco. A chuva será mais irregular, mais em forma de pancadas localizadas, provavelmente mais intensas no período da tarde, mas não tem volumes muito expressivos. Esse valor de 35 para 7 dias está um pouco abaixo da média histórica, mas vejam que também aqui é bem claro em Sobradinho a tendência a aumentar um pouco a precipitação no final do período. Isso dá para ver pela inclinação da curva na parte da direita. Na próxima figura nós temos então o trecho de Três Marias. Aqui os volumes previstos estão maiores, são bem maiores do que em Sobradinho, com a ressalva que vejam a dispersão dos valores das diferentes previsões é muito grande. Então, de novo, esse valor previsto temos que colocar com um sinal de interrogação. E aqui em Três Marias ocorre o oposto de Sobradinho, no sentido que o valor previsto para os próximos 7 dias está acima da média. Então, pode chover assim, um pouco acima da média nas próximas semanas, mas vejam que entre o 7º e o 10º dia, a curva se torna mais horizontal. Então, volumes mais importantes nos primeiros dias e depois diminui, ao contrário do que pode acontecer em Sobradinho. Então, acho que fica um pouco mais claro na próxima figura, que é a previsão, a tendência para a segunda semana. Então, vejam que hoje nós temos volumes maiores para os próximos 7 dias, para a próxima semana, em Três Marias e na parte baixa. Na segunda semana, a tendência, os dois modelos apontam essa tendência, é chover mais no trecho meio da bacia, mais no trecho de Sobradinho. Marginalmente também essas chuvas podem atingir Três Marias, mas então nós vamos ter uma migração, quase um sinal oposto, né? Na primeira semana chove mais nos extremos norte e sul da bacia, na segunda semana a chuva se concentra mais no trecho médio da bacia. Então, isso da minha parte, passo a palavra para a Karine, muito obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Então, focando somente na bacia de Três Marias, acompanha na figura superior que em fevereiro nós estamos fechando acima da média. É uma ótima notícia para essa bacia. Depois de praticamente 2 anos, né, isso volta a acontecer. Né? Nós fechamos um mês em que tivemos precipitações acima da média. Então, a média histórica para fevereiro é de 176 milímetros. Nós estamos até o dia 25 com 206 milímetros. Lembrando que ainda não fechamos o mês. Na figura inferior, nós temos o acompanhamento das vazões. Vejam que em janeiro nós fechamos com 61% abaixo da média. Em fevereiro, dados consistidos do ONS, até o dia 21 de fevereiro, nós estamos com 589 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 57% abaixo da MLT. Eu queria fazer uma correção aqui nessa porcentagem.
de vazões, né, para fevereiro. Na semana passada eu falei um valor e esse valor estava errado. O valor correto, considerando os dados dessa última semana também, é 57% abaixo da média. A gente pode verificar isso no gráfico, né, que para o mês de fevereiro nós estamos com aproximadamente metade das vazões médias históricas. Na figura, no próximo slide, por favor, nós temos na figura superior as barras pretas correspondendo à precipitação observada, as barras coloridas em tons claros, as médias, as precipitações, membros de precipitações para os próximos dias, e as barras vermelhas representam a média desses membros. Vejam que no dia 22 de fevereiro, que foi na última quinta-feira, nós tivemos uma precipitação volumosa para a bacia como um todo, de Três Marias, né? Fechando ali em torno de 35 milímetros para um único dia. E na figura inferior, nós acompanhamos o que temos em termos de vazão. Então, a linha preta representa a vazão observada até o dia 21, a linha cinza seria a vazão simulada com os dados de precipitação observados de quinta a domingo, e na sequência nós temos os membros de precipitação, os membros de vazão em função dos membros de precipitação, e a média desses membros destacada em vermelho. Então, vejam que, de acordo com a simulação do modelo PDM, que é o nosso modelo hidrológico, né, nós tivemos um pico de vazão em função daquela chuva observada na quinta-feira, e daqui para frente nós esperamos uma estabilização, né, na vazão nos primeiros dias, e se caso ocorra a precipitação, né, observada ali em torno do 7º dia, mais ou menos, de previsão, nós teremos um outro pico na vazão. No próximo slide, nós temos os cenários de vazão em função de cenários de precipitação, sejam eles precipitação na média, abaixo da média ou acima da média, tá? Não existe um cenário, eles são equiprováveis, não existe a probabilidade de acontecer um ou outro cenário. Não existe a probabilidade maior de acontecer um ou outro cenário. Então, aqui a gente fez um recorte para o período de março, abril e maio de 2018, e nós simulamos aqui também um cenário que corresponde ao nosso trimestre crítico, que seria o trimestre, fevereiro, março, abril e maio, em que nós tivemos as precipitações mais baixas do nosso histórico. Esse trimestre corresponde ao ano de 2002, então nós chamamos eles de cenário 2002. Então, aqui na tabela inferior, nós temos as vazões em cada cenário no mês de março, no mês de abril, no mês de maio e uma média para esse período, que seria de março a maio. Então, vamos olhar o cenário de precipitações na média, que seria a nossa última linha da tabela. No mês de março, né, o modelo simula vazões na ordem de 982 metros cúbicos por segundo. Para o mês de abril, o modelo simula vazões de 627 metros cúbicos por segundo. E para o mês de maio, simula vazões na ordem de 343 metros cúbicos por segundo. A média para esse período seria em torno de 651 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 84% da MLT. Vejam que nosso cenário médio, ao longo do tempo, né, ao longo das nossas apresentações, ele tem melhorado significativamente, né? Para esse mês, nós estamos esperando vazões na ordem de 84%, né? E já houve momentos, né, nessas apresentações em que esse cenário representava em torno de 60% ou até menos da MLT. Então, nós podemos dizer, né, que esperamos uma certa melhoria, né, para essa bacia. No gráfico, a gente pode acompanhar a linha em tons marrons, vermelhos, escuro, elas representam as vazões mínimas mensais, considerando o período de 1941 até 2017. Veja que esses três cenários que nós trouxemos hoje, eles não chegam perto, eles não tocam essa linha das vazões mínimas mensais históricas, né? O que simboliza que o modelo não está indicando uma forte tendência nessa quebra dos recordes mínimos históricos. Então, essa era a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok.
Ok, obrigado. Eu perguntaria se alguém tem algum questionamento, dúvida sobre a parte 1, que é a parte meteorológica do que passou e das previsões para os próximos dias. Bom, então, ONS, você podia fazer a apresentação? Bom dia a todos. Vamos fazer, né, como sempre, uma avaliação das condições hidrológicas de armazenamento na bacia do Rio São Francisco, em simulação de curto e de médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, né, temos Três Marias, destaque, né, nesse período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, estamos com 47% da MLT, o que equivale ao 8º pior. Em relação à semana passada, nós não tivemos alteração, mudou um pouco a vazão, mas permaneceu o quadro hidrológico, né, de uma forma geral. Em termos de vazões incrementadas a Sobradinho, estamos com 44% da MLT, que equivale ao 3º pior. A semana passada nós éramos o 2º pior, né, então melhoramos um pouco, né, com as vazões verificadas nos últimos dias. Em termos de vazões totais a Sobradinho, esse ano de 2018, né, dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, estamos com 45% da MLT, o que equivale à 3ª pior série de todo o histórico. Próximo, por favor. Nesse gráfico nós podemos ver as vazões verificadas a Três Marias e as vazões previstas, né? O vermelho aí são as vazões previstas no nosso PMO, né? O PMO de março. Né? Então, no período de 26 de fevereiro a 31 de março, essas vazões a Três Marias equivalem a 1.022 metros cúbicos por segundo. Né? Os primeiros dias, até a sexta-feira que vem, é uma vazão prevista pelo modelo Neo3M, que é um modelo baseado na técnica de redes neurais, e depois a incorporação com o modelo Previvaz, né? Que é um modelo estatístico, um modelo estocástico. Próximo, por favor. Nesse gráfico nós podemos ver as vazões verificadas no trecho médio de São Francisco, né? E a chuva também pendurada no outro eixo, né? Então, destacar, né, o posto de São Romão, São Francisco já voltou a uma ascensão novamente. O posto de São Romão, né, que é o posto rosa, estamos com 1.087, né, metros cúbicos por segundo na vazão agora de manhã, né? Então, não tivemos grandes contribuições de chuva, né, nesses postos, mas, né, em função do verificado nos afluentes na área de drenagem, já estamos voltamos, né, a fase de ascensão novamente. Destacando que a afluência a Sobradinho ainda voltou à recessão, né, atingiu seu ponto máximo em torno de 3.000 metros cúbicos por segundo e nesse momento estamos em recessão, né, essa afluência que está chegando a Sobradinho. Próximo, por favor. Nesse gráfico podemos ver as vazões incrementais verificadas do trecho Três Marias, Queimado, a Sobradinho. Tá? Então, essa vazão também, né, é a nossa previsão no PMO. Então, as 2 primeiras semanas é prevista pelo modelo CEPINS, que ele faz a propagação das vazões, né, de todo o trecho, desde o São Romão, São Francisco, Carinhanha, e assim vai, né, a vazão verificada nos postos, ele sai propagando até o reservatório de Sobradinho. E um acoplamento a partir da 2ª semana com o modelo Previvaz, que também é como eu falei anteriormente, é um modelo estatístico, né? Em termos de vazões médias, né, do período de 26 de fevereiro a 31 de março, estamos com 1.786 metros cúbicos por segundo previsto para as vazões incrementais a Sobradinho. Próximo, por favor. Essas vazões previstas são o nosso subsídio para fazer as previsões de curto prazo, né, que eu vou falar agora. Além dessas vazões, tivemos como premissa de defluência, né, até o mês de abril, 80 metros cúbicos por segundo de Três Marias, tendo em vista no atendimento do projeto Jaíba. Para Sobradinho, tivemos uma redução considerável, né, nas vazões previstas, de fluentes previstas. Então, hoje nós estamos com 670, mas a programação, a proposta, né, seguindo as premissas que foram dadas, né, as diretrizes, falando melhor, que foram estabelecidas na reunião passada, né, estamos com uma redução para 550 metros cúbicos por segundo, né? Então, essa é a previsão, né, que a gente volte a reduzir o reservatório de Sobradinho de 670 para os próximos dias.
metros cúbicos por segundo. Xingó mantém aqueles 550 metros cúbicos por segundo. Aí o próximo, por favor. Esse aí é o reservatório de Três Marias, deveremos sair de 33,7, né, percentual de VU, para 51,6. O reservatório de Sobradinho deveremos sair de 20,9, né, está hoje, para 33,9. E destacando aí o reservatório de Itaparica. Nós estamos hoje com 19,4, bem acima do que a gente estava pensando, né, na reunião passada, que era os 15%. O que aconteceu? A semana passada, a gente aumentou um pouco a defluência de Sobradinho, né? E além desse aumento de defluência, teve uma incremental, que a gente não estava prevendo nesses últimos 5 dias, em torno de 263 metros cúbicos por segundo. Né? Então, isso aí fez com que o reservatório de Itaparica ficasse acima do que a gente estava esperando, né? Que era aqueles 15%. Né? Então, nesse momento, a previsão é sair de 19,4 para 18. Mesmo reduzindo a defluência de Sobradinho para 550 metros cúbicos por segundo, nós não conseguiremos manter ele naqueles 15% que a CHESF tinha solicitado. Né? Então, a partir do mês de abril, poderemos, né, fazer essa avaliação se voltaremos a reduzir, mas nesse mês de março nós não conseguiremos fazer essa redução, né? Tendo em vista que não poderemos reduzir a defluência de Sobradinho menos de 550 metros cúbicos por segundo. Então, esse é o destaque de hoje, né, que é esse nível de Itaparica e essa incremental, né, essa vazão, né, tendo em vista a chuva que o Semadem já apresentou aí, essa vazão incremental, né, em torno de 263 metros cúbicos por segundo nesses últimos 5 dias, fez com que esse nível de Itaparica ficasse acima. Agora não tem problema nenhum, lógico, né, essa água está armazenada, né, em Xingó ela continua liberando 550, né, então essa água está sendo armazenada dentro de Itaparica. Próximo, por favor. Agora continuaremos com o médio prazo, né? França, por favor. França? Sim, bom dia a todos. De pronto, podemos ir para o slide 11. A gente vai apresentar a simulação aí, estendendo um prazo, como a gente tinha dito na última reunião. Estamos indo até o final de novembro, quer dizer, até o final do período seco, né? Então, as premissas, aí no slide 11, né? A gente tem, para Três Marias, a simulação para Três Marias, as afluências são aquelas. Roda-se o modelo SMAP com o ano de pior precipitação, né? E com os 5 piores anos de precipitações, fazemos 2 cenários. Um pegando os resultados do pior ano e o outro pegando a média dos 5 piores anos. Né? As defluências serão defluências que a CEMIG fez um estudo para a gente poder utilizar, quer dizer, atendendo o uso múltiplo, claro, feito naquele mesmo esquema que eles fizeram. Depois o pessoal da CEMIG, o Ivan, vai falar sobre isso, vai detalhar e tal, mas dando alguns valores para a gente poder utilizar até o final de novembro, né? Porque à medida que o tempo vai caminhando, eles vão, como no ano passado, eles vão refazendo esses estudos e a gente vai utilizando nas nossas simulações, né? No outro slide, então, nós temos aí um gráfico que apresenta as afluências observadas, as afluências do pior cenário, que está ali em vermelho, a afluência da média dos 5 piores cenários, tá? E a defluência tanto a observada quanto a dessa previsão da CEMIG, que depois eles vão detalhar, só para a gente ter uma ideia geral de como são essas afluências. No próximo slide, nós temos então os resultados dessas simulações. Com essas simulações, nós estaríamos chegando no final de abril no final de abril, o início aqui está com maio, né, quer dizer, dia 1º de maio, com armazenamento em torno de 55% e 56%, né, e chegando no pior cenário a 45% de armazenamento em 1º de dezembro, e 52% de armazenamento na média dos 5 piores cenários. Né?
quer dizer, bem acima dessa curva de segurança que nós temos traçada, que seria de 10% no início de dezembro. No próximo slide, então, nós temos as premissas para Xingó, né? De março, onde está aí março, abril, leia-se março a novembro, está errado aí, né? As afluências são baseadas aí, sim, a gente pega o pior histórico e a média dos 5 piores anos do histórico das incrementais, né? Os valores médios a gente vai encontrar 359 metros cúbicos por segundo, 24% da MDT do período, e 542 metros cúbicos por segundo, 37% da MLT do período, para a média dos 5 piores anos. Tá? As defluências mantidas em 550 em Xingó. No próximo slide, nós temos então um gráfico onde apresentamos as afluências observadas desde dezembro, né, desse ano hidrológico. Traçamos o pior cenário e a média dos 5 piores cenários. No próximo slide, então, temos o resultado da simulação, né? Então, a princípio, a gente chega em 1º de maio com 2 possibilidades, entre 33,5 no pior caso e 38 na média dos 5 piores cenários, e chega a 1º de dezembro, mantidas essas condições, com 13% em Sobradinho e 24% também em Sobradinho, no caso dos 5 piores, na média dos 5 piores, no pior cenário 13%. Nessas simulações a gente considerou manter Itaparica sempre com um armazenamento de 15%. Então era isso que a gente tinha para apresentar e estamos à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida. Obrigado. Ok, obrigado. CEMIG, você tem alguma consideração adicional a fazer sobre a apresentação? Tenho, Joaquim, eu tinha enviado na sexta-feira para o e-mail do Antônio Augusto, aí agora eu encaminhei para aquele e-mail geral de vocês um slide para poder falar. Você recebeu ele aí? Deixa eu só... Um minuto só. Tá bom. Só um minuto, tá? Que a gente está identificando aí. Aí a gente apresenta para todos. Ok, então já está na tela, tá? Perfeito. Nós fizemos uma análise, um estudo aqui para poder subsidiar essa prospecção de longo prazo que o INS acabou de apresentar sobre a defluência prevista para Três Marias nesse período seco agora, né? Então, aí a gente tem nesse gráfico, então, o horizonte agora de fevereiro até meados de dezembro, né? Na linha azul é a vazão prevista para o trecho incremental Três Marias Jaíba. A linha laranja seria a defluência de Três Marias e a linha cinza a vazão estimada lá no Jaíba. Bom, as premissas desse estudo, na verdade o objetivo foi exatamente obter essa curva laranja, que é a defluência de Três Marias, de tal forma que a defluência nunca seja inferior a 80 metros cúbicos por segundo, e que a vazão lá na seção de plano de captação do Jaíba nunca inferior a 340 metros cúbicos por segundo, que é a necessidade deles para manter a cota do sistema de captação. Então, com essas duas variáveis aí, a gente conseguiu então compor essa linha, obter essa linha laranja aí, que é a defluência de Três Marias. A gente percebe que existe, né, uma previsão já de recessão da vazão no trecho incremental,
E à medida que essa vazão começa a cair, a gente começa então a aumentar com uma certa antecedência a vazão do efluente de Três Marias para manter esse patamar mínimo de 340 lá no Jaíba. Essa curva, então, aí a gente tem uma defluência média no período de fevereiro a abril, né, o período chuvoso, aí, defluência média de Três Marias de 80 metros cúbicos por segundo, e no período seco, maio até aí no seco início do período chuvoso, estação 18, 19, a gente tem uma defluência média no período maio a dezembro de Três Marias de 179 metros cúbicos por segundo. Então, daí, essa curva laranja aqui aparece lá no gráfico do INS, só para poder explicar de onde que ela veio. Evidentemente, isso vem de uma rodada do modelo SMWF com a previsão aí de longo prazo, mas, como o próprio França comentou, a gente vai ajustando isso aí à medida que a gente for caminhando. Então, semanalmente, nós estamos tendo rodadas desse modelo, a gente vai ajustando essa curva e verificando a necessidade de implementar, de mexer, de alterar ou não a defluente de Três Marias para atender a premissa lá do Jaíba, conforme a gente sempre vem fazendo. Era só isso, Joaquim. Ok. Chesse, você tem alguma consideração a fazer? Chesse. Sim, Joaquim. Sonali da Chesse. Ratificar o que a Luana colocou em termos das incrementais que ocorreram no trecho Sobradinho e Itaparica, que foram de um porte significativo para o quadro de baixa hidraulicidade que a gente está vivenciando, está em torno de uns 300 a 400 metros cúbicos por segundo de incremental nesse trecho, o que denota a possibilidade de você, de fato, reduzir a defluência de Sobradinho e priorizar um armazenamento nesse reservatório, que para nós, do submédio e do baixo, ele é o nosso reservatório de cabeceira. E observar ainda que nós verificamos que na simulação que o ONS apresentou para um longo prazo, ele está colocando o reservatório de Sobradinho com 15%, e ele hoje está com quase 21% de armazenamento. Só observar isso aí que talvez tenha alguma modificação nessa simulação. Só isso. Ok. O ONS pode depois só fazer o ajuste, mas do ponto de partida, o que ela está colocando é que do ponto de partida que vocês fizeram a simulação de prazo mais longo, vocês partiram de 15%, tá? Pelo menos no gráfico ficou assim. Embora, quando você olha o ponto de partida que vocês utilizaram na simulação do mês, a 1º de abril, partia de 20,9%, né? Bom, mas é um detalhe que dá mais folga ao sistema. Eu não sei se é o gráfico que está errado, só... Não, é só o gráfico que está errado, porque na hora de fazer aqui no final, a gente é isso que eu entendi. Manda. O resto, os números todos a seguir basearam-se exatamente na saída de 20 e pouco. Na hora da montagem do gráfico é que ficou aqui errado. A gente corrige e manda a outra. Ok, é isso que eu tinha imaginado, que vocês tinham partido de 20,9, não de 15. Mas no gráfico ficou registrado 15. Então deu essa impressão para a Chesse e para todos mais que não tinham entendido a apresentação mais a fundo, de que vocês tinham partido de 15. Então, vocês partiram, na verdade, de 20,9. Ok? Bom, eu tinha também alguma coisa a apresentar, mas eu vou abrir primeiro para os participantes, começando pelo Igan. Alguma consideração adicional, Igan? Sem considerações. Não, sem considerações. Ok, só que a chuva que está acontecendo em Belo Horizonte e toda aquela região, né, está migrando para o São Francisco dentro de um mês, chega lá, né? Então, eu digo Sobradinho por aí, né? Então, está chovendo muito na bacia do São Francisco. Na região de Belo Horizonte, pelo menos, isso foi esse fim de semana, a gente viu muita chuva lá, né? Bahia, tem alguma consideração? Sim, Joaquim. Eu queria colocar para o grupo a possibilidade de refletir sobre ter uma prioridade para aumentar a reservação em Sobradinho.
E assim, se há uma necessidade de se manter uma vazão de 550 no trecho ajusante de Sobradinho, se as chuvas estiverem acontecendo na região, estiverem proporcionando a oportunidade de a gente diminuir quanto sai de Sobradinho, seria interessante quando se pensa como objetivo aumentar ao máximo, ao final do período das chuvas, a reservação lá em Sobradinho. Então, talvez a gente parte de um pressuposto que hoje as licenças ambientais e da ANA não permitem, tá? Então, sim, mas aí simplesmente começar a discutir com o grupo essa possibilidade. É isso, mas veja só para a gente ficar claro, essa transferência simplesmente ela é um ajuste que no primeiro mês do período seco, se você mantiver o 550, naturalmente vai precisar de 600, 650 em Itaparica para manter o sistema equilibrado. Então, no primeiro mês você já tira a diferença. Então, eu não vejo como abrir a discussão ambiental e da ANA para não ter ganho nenhum, porque em termos de ganho, não tem ganho nenhum, inclusive tem perda, porque a perda é que Itaparica segura melhor o reservatório. Então, deixa em aberto para todo mundo. Agora, a ANA desaconselha o que você está fazendo. A perda por evaporação, de fato, é maior, mas assim, uma percentagem, digamos, de volume, o volume também em Itaparica é menor, né? Então, o que eu vejo é assim, nós precisamos ter uma possibilidade de proporcionar uma operação que maximize água em Sobradinho. Essa é uma proposta para a gente começar a estudar essa possibilidade. Mas é o que eu estou dizendo. Estudar essa possibilidade é reabrir a discussão da vazão mínima, tá certo? Então, precisar de uma licença do IBAMA, uma nova licença da ANA e, nessa atual conjuntura, que você, quando iniciar o período seco, você necessariamente vai ter que soltar mais de que 550 de Sobradinho, você pode fazer o ajuste no início do período seco e não precisa fazer dentro do período chuvoso. Mas vou botar em discussão para todos. Alguém apoia essa discussão que a Bahia quer levantar? Amauri, Joaquim, bom dia a todos. Sim, pode falar, Amauri. Essa posição da Bahia é interessante, como eu já havia também assuntado lá atrás, que vai ter incremental jusante, Sobradinho e Itaparica, pelas chuvas que estão caindo aqui na região do sertão montante lá de Igazeira, por ali. Eu queria mostrar também na cidade que 550 é a vazão mínima, ok, mais uso consultivo. Esse uso consultivo, como está diminuído agora, poderia baixar de 650 para 600 para 580, o 550 seria mantido, apenas o uso consultivo seria diminuído. Nunca baixar de 550 como para não pedir licença ao IBAMA, é uma coisa que eu valha. Mas seria no sentido de diminuir o uso consultivo. Porque tem... a proposta do ONS é sair de Sobradinho 550, tá? Só para deixar. Trazer Sobradinho para o mínimo das licenças, 550. Perfeito. Tirar o incremental de uso consultivo, só isso. Ok, a proposta do ONS já cobre isso, que é deixar 550 e com isso Itaparica fica responsável por os usos consultivos e sua própria evaporação. Tá? Alguém mais gostaria de falar? Joaquim Sonali da Chesse. Ratificar a sua colocação, Joaquim, quanto a essa proposta da Bahia, porque eu falei há pouco que estávamos tendo incremental, mas a incremental nesse trecho Sobradinho e Itaparica, ela é diferente da incremental que você tem no trecho, por exemplo, de Três Marias Sobradinho, que tem uma característica de uma constância maior. No caso de Sobradinho e Itaparica, parou de chover, essa água vai sumir. Então, essa incremental está acontecendo agora, ótimo que agora a aproveitemos, fazendo isso que o ONS está colocando, de reduzir a defluência de Sobradinho e guardar essa água lá. Mas pensar em um valor menor do que esse, a Chesse concorda com o que você estava colocando, que é rever todo um processo em termos de autorização e de licença ambiental, que para o tempo que a gente tem de permanência dessa incremental, eu não acredito que caberia
nem iria ter esse ganho que a Bahia está enxergando no momento. Então, essa redução que o ONS está propondo já é a forma de você guardar essa água incremental que está chegando no reservatório de Sobradinho. Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, só tenho duas perguntas. Sim, pode fazer de uma de cada vez. Não, a primeira é só confirmar. Sobradinho vai reduzir para 550 gradativamente e Itaparica vai assumir a função de proporcionar os 550 de Xingó, é isso? O senhor interpretou corretamente. Sobradinho passa a ficar no limite da sua licença, que é 550, e o que for necessário para manter 550 em Xingó vai ser proveniente de Itaparica. Ou seja, Itaparica vai liberar os 550 mais o acréscimo que for necessário. A segunda pergunta. O segundo ponto é a simulação do ONS para Sobradinho a longo prazo. Traz um salto agora de março para abril. Esse salto ele está fundado em qual premissa? Só para ficar mais claro para mim, que a apresentação foi muito rápida. A premissa é da pior performance nos últimos anos, os 5 menos, os 5 piores, qual é? Só para a gente ficar correto. O ONS fez 2 simulações. Fez uma entre 1º de março e 1º de abril, vamos dizer assim, que é água que já caiu praticamente, e uma segunda que é de 1º de abril em diante. Então, são 2 coisas. Então, França, explique a primeira, que é de 1º de março e 1º de abril, e depois a de 1º de abril a 1º de dezembro. Isso, então a primeira, só para explicar, primeiro, esse salto não é de 15, o gráfico está errado, a Chesp já levantou, é só uma questão na realidade é 20, aqui de 15 você joga para 20. É 21,8, França. 22%, 21,8%. Depois você tem que levar isso, então vai passar para março de 33,9%. Isso é feito está simulando um cenário com a pior chuva desse período, tá, que a gente teve. Tá? A simulação manteve tentou manter Itaparica com 15%, né? Segundo, mantendo o que foi definido aqui na reunião passada, tá? E isso é que leva a esse ponto aí de 33,9. E daí, a partir daí, nós temos os 2 cenários, o que é o pior cenário, que é o pior, utilizando as piores afluências, e o outro com a média das 5 piores afluências. Ok? Isso ficou claro. Então, e é só para deixar um outro esclarecimento. O ONS não está propondo os 550, o ONS está usando os 550 justamente para levar a 15%, que foi o que foi decidido aqui nessa reunião semana passada. Não, está bem entendido. Os 550 é para liberar o mínimo de Sobradinho que pode liberar e deixar por conta de Itaparica todos os usos e sua própria evaporação. Então, está bem entendido que não é uma proposta sua, mas simplesmente a adequação da simulação ao que ficou decidido na reunião passada, que nós manteríamos o reservatório de Itaparica no entorno de 15% até o final do período chuvoso, aí sim reavaliaríamos o que fazer na sequência, né? Alguém mais gostaria de comentar? Bom, eu tenho 2 slides para apresentar, que é uma visão olhando o passado, né? Quer dizer, esse é o primeiro, Três Marias, tá? Três Marias para 1º de março. Se olharmos 1º de março, como ficou colocado pelo ONS, tá certo? Nós teríamos em 1º de março, alguma coisa como 33%. Ora, 33%, se vocês olharem os 33% nessa sequência de gráficos, ele está já num nível que
que deixa os anos anteriores nesse entorno. Quer dizer, nós vamos chegar com certeza em 1º de março, tá certo? Acima, ou pelo menos muito próximo, tá? Do que chegamos nos últimos 3 anos, né? Ou 4 anos, ou 5 anos, pegando e indo para trás, né? E no 1º de abril, né, o ONS tem colocado que no 1º de abril você já chega a alguma coisa como 51%. Ora, esse 51% já vai levar a uma situação de um certo conforto para Três Marias. Por que eu estou falando de Três Marias? É que, na sequência, o ONS fez as piores situações e o reservatório de Três Marias, mesmo naqueles cenários críticos, iria ficar acima de 40%. Então, a perspectiva para Três Marias é a possibilidade, aí vai ser uma discussão em todo o período seco, de mantido aquele nível que nós sempre recomendamos para Três Marias de 30%, vai haver pelo menos algum tipo de faixa entre os 30% e o que ficar no final do período seco, acima de 40%, que vai ser possível melhorar a defluência de Três Marias para dar um certo conforto ao trecho entre Três Marias e Sobradinho, tá certo? E também, claro, propiciar uma melhora no armazenamento de Sobradinho, não para encher Sobradinho, mas diminuir a queda, certo? Então, esse é o ponto importante com relação a Três Marias. Com relação a Sobradinho, tá? A previsão em cima de, partindo desse 20,9 que nós temos hoje, nós estamos praticamente batendo do ano passado, tá? Nós estamos praticamente batendo no ano passado, o que significa que, se repetíssemos a operação que fizemos o ano passado, né, nós teríamos uma condição de atendimento aos usuários. Então, o ONS para Sobradinho colocou que, nas simulações de longo prazo, ela vai ficar acima de 10%. Então, o que é que tudo isso temos? Nós temos uma perspectiva mantida, essa atual política que está sendo feita, de baixas vazões defluentes, de 550 ou em torno disso, e mantida o atendimento para todos os usuários do trecho Três Marias e Sobradinho, tá certo? Nós vamos ter uma perspectiva muito clara de termos Sobradinho acima de 10% e Três Marias acima de 30% ao final do período seco, tá? Então, essas são as duas considerações que eu tinha sobre os níveis de reservatório, porque nas reuniões passadas as pessoas começaram a perguntar e qual a perspectiva de Sobradinho ao final do período seco. Com os números que nós já estamos tendo hoje, há uma perspectiva muito clara do patamar, no mínimo, de 10% para Sobradinho e, no mínimo, de 30% para Três Marias. Bom, alguém gostaria de comentar? ONS. Só uma coisa, lembrando, só complementando, Joaquim, nós estamos trabalhando, a não ser que a vazão afluente seja menor, essa coisa pode cair, né? A gente está trabalhando com a pior do histórico, mas pode ser menor, só lembrando isso, tá? Claro, você corrige bem. Nós estamos trabalhando com o pior do histórico. Isso é importante, quer dizer, nada pode estar ruim que não possa piorar, mas o que a gente fez foi utilizar o pior do histórico, quer dizer, mantida a pior afluência que já teve no histórico, tá certo? O que eu falei tem coerência, pelo menos 30% em Três Marias e pelo menos 10% em Sobradinho ao final do período seco, tá? Isso dá uma certa tranquilidade, só um minuto, em relação a
o histórico de vazões de 1%, 2% que nós tivemos nos últimos anos, né, em Sobradinho. Por favor, OMS. E só lembrando que Três Marias nós estamos com o 8º pior, quer dizer, bem acima do pior, né? E o Trecho Sobradinho estamos com o 3º pior, né? Então, até agora o verificado não tem indicado, né? Lógico, né? Que pode acontecer, ir para o pior, né? Mas até agora o verificado nós estamos com o 3º, né? Para Sobradinho e 8º para Três Marias. Ok, mas como agindo conservadoramente, né, a gente está utilizando o pior. Bom, dito isso, alguém gostaria de comentar a parte do ONS? Não. Então, como recomendação, né, que ficou, diminuir a vazão de Sobradinho para o limite mínimo autorizado, que é em torno de 550, certo? E só aumentar desses 550 metros cúbicos segundo se Itaparica indicar rebaixamento abaixo dos 15%. Então, enquanto Itaparica conseguir, com suas águas próprias e seus volumes próprios, se manter sem precisar de água de Sobradinho, Sobradinho vai liberar o mínimo autorizado nas suas licenças, né, que é 550 metros cúbicos segundo. Correto para todos? Entendido? Que foi isso que nós acertamos na reunião passada. E que ao final do período seco, nós reavaliamos a posição do 15% ou outro número que seja conveniente naquele momento. E aí sim fazemos os ajustes necessários através de liberações de Sobradinho, caso isso seja necessário. Isso? Alguém tem algum assunto agora, entrando para a terceira fase da nossa reunião, que gostaria de comentar aqui de natureza mais geral? Anel. Eu só queria tirar uma dúvida, não sei se a CHESF teria alguma informação em relação à avaliação do IBAMA daqueles testes de 550. Porque, como o IBAMA não tem participado das reuniões, a gente está sem essa notícia. Se a CHESF teria essa informação. Bom dia a todos. Tiago, do Meio Ambiente, da CHESF. Até o momento a gente não tem nenhuma formalização por parte do IBAMA, não. Mantém-se uma autorização como sendo de teste. O IBAMA está na mesa, então o IBAMA vai também se pronunciar, tá? A gente ainda não fez as análises dos relatórios de 550 de teste, né? A última análise realmente é maio ou junho do ano passado. Foi bem naquela transição de 600, 580 e 550, né? Mas desse novo quantitativo, não. Então, não teria essa informação. Previsão a gente está fazendo agora, a ordem de serviço, né? Deve ser publicada ou semana que vem ou na outra, e utilizando inclusive servidores de Alagoas e Sergipe, né? Que aqui em Brasília a gente está sem. E aí, acredito que em uns 2 meses a análise deve estar concluída. Tá ok, então, obrigada. Ok, obrigada. Alguém mais teria algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar? Aqui, bom dia a todos. Veja só, em relação ao Dia do Rio, com a explanação que você fez até novembro de 2018, em abril é o prazo para essa etapa aqui agora. O que você acha? Que se estende esse ano ou abril a gente finaliza esse Dia do Rio? Eu não tenho condição de lhe responder, porque como ficou acertado nas reuniões, nós só iríamos reestudar o 550 e tudo mais ao final do período de final de abril, né? Então, nós temos ainda todo o mês de março e todo o mês de abril. Claro que se tiver de ser prorrogado o Dia do Rio, não vai ser prorrogado na última semana de abril se começar a estudar. Mas temos 2 meses para ir acompanhando o comportamento. Mas, no meu entender, enquanto o Rio, a vazão liberada estiver no entorno de 550, então a ANA vai recomendar ter o ano do Rio, o Dia do Rio, tá? Se
se as vazões se mantiverem nessa ordem de grandeza dos 550, não tem por que não ter o dia do rio. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então a reunião hoje foi curta. Quando tem muita água, é produtiva porque as dúvidas diminuem, né? Então, nossa próxima reunião está marcada para o dia 5, né? 5 de março, tá certo? No mesmo horário, às 10 horas. Eu queria agradecer a presença de todos e esperar vocês nessa data, 5 de março, às 10 horas. Muito obrigado a todos.